aqui. Por mim não tem problema. Eu posso só fazer um adendo, Ludi? Diga. O meu testemunho com relação à meditação, à respiração e à oração, ele me fez sair de uma crise de ansiedade, depressão e a síndrome do pânico, pura e simplesmente tratando a minha mente, tratando o meu corpo e reforçando as minhas orações. E assim, ontem, inclusive, a Dani, que está aqui, vai falar, a médica disse que era para eu ser estudada, porque assim, foi até engraçado, mas realmente, quando você começa a tratar essa questão realmente de você se conhecer através da meditação, através de uma prática, eu estou praticando yoga já faz uns 3 anos, né? Desde isso, e realmente é um resultado de um equilíbrio que nem você se surpreende com você mesmo, na verdade, né? E eu aconselho para quem quer que seja, realmente comece a trabalhar a respiração, comece a entender a importância, né, da meditação. É muito simples, a gente acha que meditar é algo assim que eu não vou conseguir nunca. Não, você consegue. Você chega num momento em que se torna uma coisa até agradável. Quando você não faz, você já sente até falta, Com né? certeza. E, Vira e, e hábito, é, né? é incrível. É, É muito bom você trazer a questão do yoga, né? Tem essas duas formas de se dizer. Eu entrei numa primeira aula de yoga aos 23 anos de idade. E se hoje eu defendo a respiração consciente e a meditação, é porque foi através dessa prática que eu aprendi tudo isso. E na minha experiência pessoal, estudando psicologia e yoga me influenciando, e aquela coisa que eu. Aí era como se eu não pudesse falar dessa minha prática pessoal na minha faculdade, as coisas da faculdade não faziam sentido na igreja que eu frequentava, era uma coisa assim, que eu falava, gente, mas não tem cabimento, sendo que tem benefícios de todos os lados. Então a gente vai pegando ali o que é, é positivo, eu fui pegando o que estava fazendo sentido para mim e fui falando, eu estou fazendo a minha prática, às vezes eu nem falava e hoje eu assumi isso. Então, quando eu falo sua essência em ação, essa fotinha aqui, é eu em ação, desconstruída de um monte de pré-requisitos do que era ser psicóloga, assumindo o meu lado good vibes, praticante de yoga, que gosta de cristal, que é psicóloga, que frequenta igreja evangélica e lê livro de budismo, e essa sou eu, essa coisa, mas essa conexão de todas essas coisas que fizeram sentido para mim, e hoje eu compartilho com as pessoas, e cada um vai ter o seu quebra-cabeças aí. E aí a gente vai, dentro desse nosso encontro, trabalhar essa importância do autoconhecimento, então não é que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Não quero que todas vocês sejam minhas mentoradas obrigatoriamente. Quem quiser, você vai ser muito bem-vindo. Mas é que eu deixo esse convite para que você invista em autoconhecimento. Seja lendo, participando de palestras, participando de imersões, investindo num processo individual, porque tem coisas que a gente só vai trabalhar no individual, tem coisas que o trabalho em grupo potencializa muito. Então, invista em você, veja aí qual que é o seu desafio do momento e busque ajuda. Porque a gente busca ajuda médico, a gente busca ajuda do dentista, a gente busca ajuda de um especialista em finanças quando a gente está com uma questão de financeira. E quando a gente tem questões emocionais e mentais, a gente tem os profissionais que estão capacitados para isso, que estão dispostos a te ajudar e que vão trazer conhecimentos, e você vai encontrando também esse lugar de se conhecer e aprendendo a lidar consigo mesmo. Porque o seu negócio vai te exigir isso todos os dias também. Né? A maternidade exige isso todos os dias, o casamento exige isso. Então, é uma virada de chave de que investir no seu autocuidado é estar bem com você mesmo, e bem com você mesmo você consegue gerir melhor todos os papéis da sua vida. Vamos passar no segundo encontro sobre a questão das emoções, as travas, os medos. Eu conversei com a Mari, desde que eu conheço a Mari, tem pouco, a gente se conheceu em julho, a gente já tomou vários cafés, e delimitando aqui o que a gente ia falar aqui, o que ela tem percebido desse contato com vocês, mulheres empreendedoras, e
Ela falou assim, dessa questão dos medos, né, da vergonha, essa dúvida nas transições de vida, de carreira. Então, esse ponto dos bloqueios, eu queria até que vocês fossem mapeando e de repente, lá no nosso grupo, forem trazendo quais têm sido os grandes desafios, para a gente falar sobre isso no nosso próximo encontro. E no último, a gente vai falar sobre o mais pedido de todos, que foi a questão da gestão do tempo. Então, a gente vai mapear algumas coisas, porque aí eu tenho que entender que eu vou olhar minha vida de um campo geral e eu tenho que ver o que é essencial, porque eu vou ter que fazer escolhas, né? E aí a gente segue e vamos sair daqui com pelo menos um jeitinho assim de ter uma mínima rota de ação e uma noção básica de gestão de tempo. Para que a gente entenda, acolha o nosso passado, mas que a gente possa deixar esse passado lá no passado, ou ele sendo a base onde a gente está pisando hoje no nosso presente, presentes e conscientes, a gente faça escolhas assertivas e planeje um futuro que faça sentido para a gente, e a vida passa a ser do presente para frente, mas ancorados no presente. Quando a gente está muito focado no passado, ou preso no passado, ou com questões não resolvidas, a gente trava a nossa vida, ou financeira, ou no relacionamento, ou alguma área da vida está ali mostrando que tem algo que precisa ser trabalhado. E com mais consciência, você sabe que você está numa jornada de cura ainda, que não é, né? Ninguém está pronto, mas a gente vai conseguindo soltar certas coisas e a caminhada fica um pouco mais leve. E quando a gente se conecta com um norte que faz sentido, a gente ganha um gás extra, uma força, uma coragem de caminhar. Invariavelmente, nessa jornada de autoconhecimento, a gente passa pela reconexão com a nossa criança interna. Então, veja se tem partes suas, o quanto que a sua criança participa do seu negócio, a sua criatividade, a sua espontaneidade, os seus dons, os seus talentos, aquilo que é natural de você. Muitas vezes a gente está desconectado dessa criança, ou essa criança está ali escondidinha, aí falta energia, falta inspiração. Quando a gente se reconecta com a nossa criança, a gente vai ganhando uma força interna diferente também. Para as pessoas que viveram situações na sua infância que foram traumáticas e traumatizantes, a gente tem um fenômeno de que o quanto que a infância não fica na infância. As nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas limitações de hoje dizem muito, talvez, são muitas vezes explicadas por questões que aconteceram na nossa infância. Por isso, um processo individual, um processo ou em grupo, mas com esse enfoque de acolher esse lugar e trazer essas curas e aquilo que foi interrompido, a gente conseguir dar prosseguimento, né? Respostas que foram interrompidas, situações que não foram concluídas porque você era criança e não tinha outra ferramenta, não sei fazer o que você deu conta de fazer para sobreviver. E a gente vai entendendo o quanto a gente às vezes está preso numa resposta de sobrevivência e viver com propósito te ajuda a desbloquear isso, a entender, eu mereço uma vida plena, eu mereço uma vida que faz sentido para mim. Então, tem toda uma reprogramação de crenças dessa criança que estão atuando agora e que a gente precisa dar novos sentidos. E aí, uma hora a gente precisa olhar para a gente mesmo, se acolher, olhar para essa criança que lá atrás sonhava, tinha sonhos, tinha energia, tinha alegria. Se a sua criança hoje está assim, ok, mas se ela está assim, tristinha, nem sei, Ludmila, criança exterior, que história é essa? Não sei disso não. Quer dizer que você está tão desconectado que você nem está em contato com ela e está tudo bem, porque a gente vai sendo desconectado da nossa essência. E por que criança? Porque é lá que está a nossa essência. A nossa criança interior diz muito de quem nós somos, quem nós viemos ser aqui. Acontece que a gente recebe toda uma educação formal na escola, na família, dependendo das famílias, isso te desvirtua mais ou menos desse contato com a sua verdadeira essência. E aí, essa jornada de cura da criança interior, de reconexão com a criança, faz parte da jornada de autoconhecimento, e eu vejo isso como um ponto essencial para quem empreende, porque é uma parte que a gente não pode deixar para trás. Ela ajuda muito a gente a acreditar nos nossos sonhos, a ter a nossa forma de fazer o que a gente veio fazer. A curiosidade, esse senso, né, de explorar o mundo, de conhecer novas coisas, de aprender, de buscar, de querer crescer.
Tudo isso é bem importante dentro desse trabalho de criança interior. Esse é um tópico que a gente entra sempre e bem fundo dentro da mentoria individual. Assim como o trabalho com pai e mãe, que também muitas vezes trava a vida, e destravar isso é um processo delicado, mas muito importante se você sente que tem dificuldades aí, talvez pontos a serem trabalhados. Para que a gente vá se acolhendo, se indenizando, se nutrindo, e essa criança esteja aí dentro curiosa, investigativa, alegre, feliz, e te acompanhando aí na sua jornada. Essa figurinha eu trouxe como é importante a gente cuidar do nosso coração, cuidar da gente, cuidar do nosso emocional nessa jornada. Porque se a gente vai se deixando de lado, os desafios, os novos compromissos, as novas responsabilidades, o gerir de todas essas áreas da vida, a gente vai ficando esgotado, cansado, adoecendo física, emocional, mentalmente, e esse é um caminho que não é o caminho, o melhor caminho, né? Pode ser diferente. Então, se acolher, escolher se cuidar, continuar cuidando de todo mundo, porque mulher não vai largar a mão disso, mas cuidar de você também, fazer essa grande diferença. Quando a gente for trabalhar a gestão do tempo, é para que você tenha condição de fazer tudo que você faz e planejar a sua semana, mas naquela semana ter momentos de você fazer coisas que são importantes só para você, que são nutridoras só para você, que vão te ajudar a desestressar, a relaxar de todo o estresse do dia a dia, de todas essas responsabilidades, todo o cansaço, mas ter um equilíbrio aí para, né, não sucumbir no processo. Então, mãozinha no coração, respira, se acolhe, se sente todos os dias, não deixa as coisas acumularem, se expresse, coloca para fora, que seja nas conversas, que seja na coragem de colocar isso que está aí dentro nos seus empreendimentos, nos seus produtos, nos seus serviços. E uma coisa que eu amo no trabalho com mulheres empreendedoras é que o empreendimento feminino, ele sempre tem doses de coração, doses de amor. Tem sempre um quê a mais ali num produto, num serviço que é entregue por uma mulher. Dizem que o futuro é feminino, né? Dentro de toda essa transformação. Eu acho que a gente vai encontrar um lugar mais equilibrado do feminino e o masculino e parar com essa guerra, mas o futuro é feminino porque o amor é uma habilidade muito maior das mulheres, essa capacidade de amar, de entregar amor, de servir com amor. E eu acredito que a gente, como empreendedora, os nossos produtos, nossos serviços, a gente está sim ajudando a esse mundo ser um lugar de mais paz e de mais amor quando a gente faz isso e coloca essa energia em tudo que a gente faz. Falo, 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 falo. Vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho assim rapidinho de quem já fez roda da vida? Que é assim, olhar para as 12 áreas da vida que são importantes e perceber, assim, meio rapidinho, e dar uma nota de 0 a 10, de 1 a 10, para o seu grau de satisfação com cada área dessa daí, ó. Na vida pessoal, profissional, os relacionamentos, a qualidade de vida. Como é que está a sua saúde? O quanto você tem tido tempo de desenvolver intelectualmente, ler um livro, aprender um conteúdo novo? O equilíbrio emocional, então, quando você está investindo em autoconhecimento, você está investindo nessa área aí. O quanto você se sente realizado e vivendo seu propósito? Como é que está a questão dos recursos financeiros? O quanto que, de tudo que a vida te dá, você retribui para a sociedade, para a sua comunidade, essa contribuição social, o retorno do que eu recebo, eu entrego financeiramente, mas talvez numa forma voluntária, num trabalho, ou entregar para alguém aquilo que é o seu transbordo. A relação com família, relacionamento amoroso, vida social, hobbies e diversão, tem tempo para isso? Tem espaço para isso? Você destina um tempo, uma energia da sua semana para isso? A sensação de plenitude, felicidade e o cultivo da espiritualidade. Vou mandar essa roda da vida depois lá no grupo para quem quiser fazer. O objetivo não é que você tenha uma vida nota 10 em tudo, isso é, né, fantasia. Mas quando você fizer a sua roda, você vai ver que ela forma uma roda que não é uma roda. Você vai ver onde está nitidamente precisando de mais nutrição. Ou áreas que talvez estão negligenciadas. Quando eu aplico isso aqui, tem gente que põe lá 1, 0.
em 2 ou 3 áreas. Quer dizer que aquela área ela não recebe um mínimo de atenção e de energia há tempos. E essas áreas elas não estão aqui à toa, elas são frutos de pesquisa de que para você ter uma vida plena, feliz e abundante, é importante que você tenha equilíbrio na distribuição. Então, não é fazer uma roda gordona, cheiona, mas que ela seja um pouco mais harmônica. Porque se ela está assim, um lado muito grande, um lado muito pequeno, quer dizer que tem áreas que estão negligenciadas. Então, tem uma perguntinha aí no final. Qual dessas áreas que eu colocar um pouco mais de foco, energia, atenção, você consegue melhorar o desempenho dela e ela te ajuda a melhorar o desempenho de uma ou outra e ela passa a ser o seu foco. Porque se separar, meu Deus, Ludmila, 12 áreas, tem muita coisa para eu fazer. O que que a gente faz nessa hora, quando você tem muita coisa para fazer e não sabe por onde começa? O que que acontece muito normal? Não começa, trava, não faz nada. Porque eu não sei por onde eu começo, é muita coisa, não vai dar certo, não vai resolver o que eu vou fazer. Então, identificar uma primeira área que merece o seu foco nesse momento te ajuda a gerir melhor o seu tempo. E aí a gente usa essa roda da vida, que é um exercício que eu aplico na minha primeira sessão de mentoria. Tudo que está mapeado aqui vai ser usado na última sessão, nas últimas sessões que são de rota de ação e de gestão de tempo. Porque eu preciso saber o que que eu preciso lidar, com o que que eu estou lidando, o que que realmente merece o meu, preciso do meu foco nesse momento, para eu organizar o meu tempo na minha semana, dentro de todas as outras coisas que eu já faço, né? Então, esse é um exercício que traz um pouco, bastante clareza. Ele é simples, mas traz muita clareza. Quem já ouviu falar do Ikigai? Quem já fez essa mandala? Aline? Ikigai é um conceito japonês que significa motivos para levantar da cama. Muitas vezes, quando a gente tem quadro de ansiedade, depressão, o que está faltando, tem toda uma alteração de bioquímica cerebral, tem toda uma questão de estilo de vida, mas muitas vezes falta sentido de vida. E quando eu consigo ter sentido de vida, eu tenho motivos para levantar da cama, isso é fator de proteção para a saúde mental e saúde emocional. Esse é um conceito que foi mapeado dentro de uma pesquisa também, que mapeou assim, onde no mundo as pessoas vivem mais, têm mais longevidade, mas elas não vivem de qualquer jeito, elas vivem muitos anos, mas elas vivem bem, até 100, cento e poucos anos. Eles chegaram em algumas regiões do mundo, hoje já tem outros estudos mapeando essas áreas também, mas numa ilha do Japão eles chegaram que eles tinham lá, ilha de Okinawa, eles tinham essa filosofia de vida, e as pessoas viviam mais tempo e com qualidade de vida. O que que aquelas pessoas faziam? Elas conseguiram criar um estilo de vida e buscavam ao longo da vida construir uma vida onde elas conseguiam conectar aquilo que elas eram boas em fazer, então, meus dons, meus talentos, o quanto que a gente é desviado disso, né, Laura, lá na escola, ou na hora de escolher o curso. Ah, eu amo tal coisa, eu gosto muito de fazer isso, mas o que dá dinheiro é tal coisa. Aí começa a desvirtuar daquilo que é tão seu. Alguém está dizendo que tem no Netflix, né, uma série que um capítulo é sobre Okinawa. Essa cidade ela aparece em várias pesquisas. Tem as zonas azuis, zonas blue. Isso, só complementando, é justamente isso, viu, Lud? É uma série sobre as zonas azuis, né? Uhum. Inclusive, ontem nós estávamos num evento que nós falamos justamente sobre isso, né? E assim, complementando aí o que você está falando, essa pesquisa realmente, essa série da Netflix está fazendo muito sucesso, porque as pessoas estão começando a ter essa percepção desse equilíbrio E essa aqui, para mim, é a essência do empreendedorismo com propósito. Porque eu conecto o que eu sou bom em fazer, o que eu amo fazer, o que é bom para as pessoas, para o mundo, que vai gerar uma solução para um problema, para uma dor das pessoas, e eu vou ser pago para fazer, porque não é um trabalho social, uma ONG, até a ONG precisa sobreviver, mas aquela visão do social que, ou então uma crença, porque ou eu vou ser feliz ou eu vou ganhar dinheiro. Ou eu vou fazer o que eu amo, ou eu vou ter que trabalhar com uma coisa que eu não gosto para poder ter prosperidade financeira. Então, isso tudo é crença, porque a gente está aqui para viver a vida e vida em abundância, não foi eu que prometi isso. E o que que significa isso? Eu posso ser feliz e fazer o que eu amo. Eu posso ser feliz, fazer o que eu amo
e conseguir sustentar esse meu estilo de vida, esse meu conceito de sucesso com essas conexões dessas 4 bolinhas aí. Um outro exercício que vocês podem fazer também vou compartilhar lá. Lógico que interpretar isso dentro de um processo de mentoria, a gente vai mais fundo, mas aqui já dá um pouco de clareza para vocês do quanto a gente está vivendo isso ou não, ou como é importante cultivar essas coisas e encontrar esse miolinho aí, que é também algumas traduções propósito de vida. Será que vale a pena começar a brincar disso? Ludmila, você está falando demais, eu estou ficando falta de ar, porque é muita coisa para fazer. Geralmente dá essa sensação. É melhor eu ficar aqui na minha zoninha de conforto, aqui dentro da minha bolinha laranja. Tá escrito aqui assim, ó, sensação de segurança, aquilo que me é familiar, eu conheço, eu controlo, então eu vou ficar aqui. Porque, na verdade, zona de conforto é a zona de controle. É o que eu conheço e o que eu controlo. Então, me dá uma sensação de segurança. Só que essa é uma falsa sensação de segurança, porque a gente vai criando na nossa mente que a gente é capaz de controlar a vida. Enquanto você está controlando, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a hora que a vida vai lá e bagunça, e a coisa sai do seu controle, aí a gente sucumbe. Então, essa história de zona de controle, zona de conforto, é um lugarzinho que parece seguro, mas é uma falsa segurança. E na medida que a gente começa a crescer, questionar, investir em autoconhecimento, buscar conhecimento, você começa a crescer e essa zoninha vai ficando apertada, já não cabe ali mais. Aí ela começa a ficar desconfortável. E aí a gente é chamado por essa força interna ou por algo, por exemplo, uma pandemia que te tira da zona de conforto na marra, é uma intimação, a gente tende a entrar, então, sair do conhecido, pus o pé ali fora do que era que eu conheço, que eu controlo, lógico, o que vai dar? Medo. Então, toda vez que você sai da zona de conforto, toda vez que você vai fazer algo novo, toda vez que você faz algo que você nunca fez, vai te dar medo. Mas, será que vale entender que essa zona de medo, ela vai atravessar as suas crenças, as crenças limitantes, o medo de mudança, o trocar o certo pelo duvidoso, a enxurrada de opinião. O que você está fazendo? Você está doido? Por que você vai mexer com isso? Não vai dar certo. Você não vai dar conta de sobreviver com isso. Um monte de coisas das pessoas que estão na zona de conforto e não conseguem romper. Mas será que vale a pena perseverar, Ludmila? Lá na frente é escrito evolução. Então vamos seguir essa linha laranja aí. Atravessou a zona do medo, deu conta de lidar com esse desconforto, a gente entra numa zona de aprendizagem, que é eu estou vencendo os meus próprios medos, eu estou crescendo, eu estou aprendendo novas habilidades, eu estou lidando com problemas e encontrando soluções. Isso vai voltando a ficar até, de certa forma, confortável, que você está expandindo, e o nosso ser está aqui para expandir, então ele tem uma parte nossa que gosta dessa sensação. E, de repente, essa é a sua zona de conforto. Você cresceu, você expandiu, você está tranquilo com aquilo, e você ampliou essa zona. Aí não é mais sua zona de aprendizagem, é uma zona que já é a sua zona de conforto. Só que daqui a pouco ela vai ficar pequena, e aí você vai começar a querer expandir, expandir. Por quê? Caminhando um pouquinho mais é a zona onde a gente superou muitas coisas, a gente atinge as nossas conquistas, os nossos sonhos, realiza os nossos sonhos, atinge as nossas metas, tem a nutrição e o preenchimento dos nossos desejos, das nossas vontades. Aí eu digo que é mais do que só desejos do ego, são os chamados da alma também estão por aqui. Os nossos objetivos e o nosso conceito de sucesso. Então, eu pergunto para vocês: vale a pena investir na sua evolução, perseverar e atravessar a zona do medo, a zona de aprendizagem e se superar atingindo aquilo, qualquer coisa que você tenha mapeado ali como sonhos, metas, desejos, objetivos? Eu tinha o sonho de morar perto do mar. Eu pensava que eu ia realizar isso com 60 anos. Hoje eu moro perto do mar. Essas coisas que para mim parecia maluco quando eu estava a 1.500 metros do mar. Minto, 1.500 quilômetros. E às vezes a gente tem sonhos que são da nossa criança, que foram amortecidos, esquecidos, a gente pode resgatar. Às vezes a gente tem sonhos que parecem impossíveis, mas quando você se compromete e não desiste dos seus próprios sonhos, porque só tem um jeito dos nossos sonhos não realizar, se a gente desistir deles. Se o seu sonho está alinhado com quem você é, com o que você veio realizar aqui, a vontade do todo para sua vida, é só questão de tempo que isso realiza. O que vai acontecer é que não vai realizar no nosso tempo humano, vai realizar no tempo desse todo aí, né? E às vezes a ansiedade atrapalha a gente nessa jornada.
Fez sentido para vocês essas... Alguém quer comentar alguma coisa? Quer dizer aí no chat? Observe dentro dessa zona de conforto e faz uma análise rapidinha assim. Onde na sua vida pessoal, por exemplo, no relacionamento amoroso, você está? Na vida profissional, onde você está? Porque às vezes a gente está numa situação da vida, está numa área. O seu negócio hoje, ele está na zona de conforto, na zona do medo, na zona de aprendizagem, ou você tem partes dele que já está nessa zona de superação? Avalia, se localiza, e aí você pode voltar para trás ou andar para frente. O que você prefere? Eu que falo, né? Eu sou a que falo. Fale. Essa questão da zona do medo, né? Você literalmente, você de encontro a tudo aquilo que as pessoas querem para você, né? Porque quando você diz que você vai enfrentar isso aí, literalmente, você está ficando louco, você vai deixar toda a sua vida aqui. Foi o que eu fiz em Belém, tá? Eu vendi 29 anos da minha vida em uma semana e vim embora para Itajaí, né? E assim, era mais quem dizia que eu estava enlouquecendo. E, e ao chegar aqui, o medo de não conhecer ninguém, porque literalmente eu só estive no Sul uma única vez por uma semana em treinamento, né? E é, Aline, verdade, uma semana em treinamento. E olha o que Uma que essa semana mulher em já treinamento, realizou aqui, né? Eu acho o máximo isso. Eu acho o máximo. não é isso? Olha a força do E propósito. É a força do propósito. exatamente. Mari e Ludmila, vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou me vendo, vocês estão me vendo? Estamos. E Ah, tá. muito. Então, eu também, quando eu cheguei aqui no Sul, eu vim para cá sozinha, tá? Porque no final do meu doutorado eu tive um sonho muito louco que dava uma palestra e me mostrava um projeto. E aí eu já conhecia Itajaí, e nesse sonho falou que era em Itajaí que eu tinha que fazer isso. Eu não conhecia ninguém, só tinha morado 6 meses em Itajaí para fazer uma colaboração num projeto científico do meu doutorado. E aí, como eu já não queria mais São Paulo, já tinha chegado naquele pico do doutorado, aí eu peguei e apertei o foda-se. E falei, vamos, se não der certo, depois a gente vê. A gente Então, assim, volta, porque fazem você 7 volta lá para o anos. ponto de onde você saiu. Não, nem ia voltar. Para o ponto de eu sair, eu não ia voltar, porque São Paulo a gente Isso já é falava ótimo, eu muito. também tenho isso. Tipo assim, o passado não dá para voltar. Tipo, eu me sinto muito assim, eu não quero voltar para trás. O futuro às vezes é tão incerto ainda, mas eu vou ficar aqui no presente e vou para frente, tem outra direção. Isso, e aí no final, no final, nesse momento, cada vez foi mais autoconhecimento. Então, eu acho que essa fala, quem ainda não fez isso, é o mais importante, né? Independente, assim, né? Se tem família, eu sou a versão solo, tenho 2 cachorros, né? Mas quanto mais eu confiei naquilo que eu queria fazer, mais deu certo. Sempre que eu tive medo, o processo trava. E quanto mais confia, parece que a coisa cai do céu e vem um monte de gente ali, invisível ou visível, te ajudar. Então, desde que eu cheguei aqui, que hoje já vai fazer 10 anos, eu realizo, né? Cada vez vai crescendo mais esse projeto do meu sonho real, né? O sonho que eu tive lá numa tela. Já é sonho realizado? Pessoas chegaram, tudo se conectou e vamos embora. Isso aí, bem, é muito bom essa partilha, porque Isso, fica isso parecendo que eu estou realmente. falando de coisas aqui que eu li no livro, né? Não, é vida vivida, é testemunha, é real, né? Acontece. Isso é importante a gente Aqui nós temos compartilhar. algumas pessoas no chat aqui falando, né? A Dani colocou maravilha. A Dani, nossa, é muito alinhado com tudo que eu acredito e pratico. Aprendizagem aqui. A Nori colocou assim: lembro que foi o que vivi quando ela deixou tudo em Manaus para vir para Belém, né? Abandona tudo, mudar é bom demais, né? A Dani aqui, sou casada há 18 anos, há 16 anos atrás, falava, ó, que moraria em Balneário Camboriú, o marido dela dizia que ela estava louca, e hoje nunca mais vai sair de Balneário.
É justamente isso. É você realmente acreditar e enfrentar os seus medos. Como a Aline falou, as coisas vão se conectando. Começa a existir uma energia que vai conduzindo você ao encontro de pessoas muito especiais que vão lhe ajudando, né? Quando nós chegamos aqui, que nós não conhecíamos, eu conheci a minha filha, né? Porque ela veio para casar aqui, o meu genro e a mãe dele só. E aí eu fiz uma única conexão, que foi com a Jerusa do Mulheres em Foco, e por conta de uma ligação muito interessante que ela teve, trabalhou em telecom como eu, trabalhou em multinacional como eu, e nós começamos a alinhar uma situação interessantíssima, foi quando, numa van, eu conheci a Lud, E né? tinha conhecido a Jerusa num evento 15 dias antes. Exatamente, Jerusa é sensacional, realmente, Ai, Jerusa, a ai. Dani e houve um alinhamento de pessoas que começaram a se conectar frente ao propósito que a gente tinha, que até eu estou surpresa, e nós estamos aqui há 3, 4 meses, vai fazer ainda, e conhecer pessoas assim, tão diversificadas, mas com o mesmo propósito, é incrível. E é Deixa o medo de interessante. lado, viu, gente? Eu, sinceramente, Interessante que deixo. você está descrevendo aí, Mari, já tipo um momento da jornada que a gente volta a se reconectar com pessoas que fazem mais sentido, que estão ressoando com a mesma vibração. Mas tem um pedacinho de deserto, tem um caminhozinho, um pedaço desse caminho que é muito a gente com a gente mesmo, a gente olhando para o nosso mundo interno, muitas vezes a gente sozinho, sem apoio, mas a gente precisa continuar acreditando e continuar perseverando. Porque a gente vai, esse aqui é um estudo também, um dos estudos mais atuais e que fala sobre desenvolvimento humano, fala sobre espiritualidade e traz as contribuições científicas, que aí a gente não está falando de misticismo, não está falando, tem gente que é muito cético, eu não me preocupo com isso, mas eu gosto, não preciso que algo tenha sido validado por uma universidade para eu acreditar nas experiências que eu tenho com Deus, eu valido muito a minha própria experiência também. Mas esse estudo é um estudo que traz dados científicos, onde as nossas emoções foram medidas e mensuradas em hertz. Então, essas medidas, esses números aqui, ó, 20, 30, então, é uma medida em hertz da frequência vibracional de cada emoção. A Aline falou assim, quando a gente está com medo, trava tudo. O que esse estudo diz? Olha lá, a vergonha. Eu tô com medo, tô com vergonha, acho que eu não vou fazer essa aula. Eu não sei falar em público. Eu venci a minha vergonha, porque na minha adolescência eu era... Se duas pessoas olhassem para mim ao mesmo tempo, eu ficava da cor da vergonha, e vermelho. E vencer isso foi uma das coisas que o autoconhecimento me ensinou, me ajudou, me libertou, me liberou, e hoje eu sou palestrante, se precisar fazer um dia, vai ali falar para 1.000 pessoas, eu palestro para 1.000 pessoas sem, lógico que eu vou me preparar, vai dar um friozinho na barriga, mas eu consigo enfrentar. Então, a vergonha é o estado máximo de contração do ser humano. Pensa assim, as situações que você teve vergonha, medo, como é que o corpo fica contraído. Se você lembrar da situação, seu corpo imediatamente ele contrai aí. Então, nesse estado de contração, de frequência vibracional baixa, vergonha, culpa, tristeza, vou falar rápido, mas esse estudo é bem profundo. O medo, você está no estado de contração, então você está vibrando numa frequência que você vai atrair mais disso. Então, as coisas não têm como fluir. Quando você persevera nessa jornada de autoconhecimento, de liberação emocional, de cura emocional, vive as suas emoções, mas consegue soltar isso, consegue atravessar, consegue elaborar esses sentimentos, e isso não fica vivo dentro de você, e você se compromete com essa conexão com emoções de frequência mais alta, a gente tem aí, nesse desenho, a coragem tá de azul, mas geralmente ela é verde ainda. A coragem está bem no meio, no lugar de transição entre as frequências de baixa vibração e as frequências de alta vibração. Então, quando eu tenho decisões de coragem, eu estou ativando um novo nível vibracional. Quando eu venço meus medos, quando eu dou um passo. Então, pergunta aí para você assim, qual é a decisão de coragem que eu preciso tomar hoje? Amanhã você faz alguma coisa nessa direção. Porque a gente sabe o que a gente precisa dar de passos, mas a gente às vezes deixa o medo ganhar. Então, se organiza. Não estou falando para ninguém sair intempestivo aqui e movido por emoção, não. É sempre uma reflexão, um alinhamento, mas um agir intencionado, onde eu pensei, eu senti, e a minha ação, a minha fala, ela está alinhada com esse mundo interno,
com esse todo, a gente vai fazer essas reflexões. Mas aí as decisões de coragem, os passos de fé, né, na caminhada, os foda-se que eu preciso dar para dar conta de deixar algumas coisas para trás e seguir, vão me conectando a um estado de mais neutralidade, de aceitação, até a gente chegar em frequências altas como a frequência do amor, que vibra em 500 Hz, a frequência da alegria, que vibra em 540 Hz, a da paz, 600, e a iluminação espiritual, 700.000 Hz. Jesus Cristo, Buda, esse pessoal aí chegou nesse estado. A gente, réis seres humanos, costumo dizer, a gente pode ter isso como um norte, como um objetivo, o caminho da iluminação, ativar esse estado de paz interna. Esse estudo diz que 85% das pessoas da humanidade vibram abaixo de 200 Hz. Então, quando a gente tem um mundo cheio de violência, cheio de desastres, cheio de coisa, eu acredito em cocriação. Esse estudo também. Ele diz que isso está dentro da gente, por isso se manifesta fora. Então, quando a gente tem um ser humano disposto, disponível a melhorar a sua frequência vibracional, saiba, se você está fazendo isso na sua vida hoje, você acha que não está tendo resultado nenhum, que ninguém está vendo, se você hoje consegue, em momentos da sua vida, vibrar amor, você está fazendo algo muito significativo para a humanidade. Se você é alguém que escolhe não vibrar no medo, às vezes eu sinto medo, mas não vou ficar alimentando essa energia, vou alimentar outra energia. Vou transmutar essas sensações de medo, de culpa, de vergonha em coisas mais elevadas, através de muito processo interno, lógico, mas isso é possível. Nós temos esse superpoder de transmutar nossas emoções. O Gandhi tem uma frase que diz que um único ser humano vibrando na vibração do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Esse estudo traz os dados, assim, tipo, uma pessoa vibrando nessa frequência, ela neutraliza a negatividade de milhões de pessoas. Então, é muito lindo esse estudo, eu gosto muito. E quando a gente está no nosso processo, enfrentando, saindo da zona de conforto, indo para a nossa zona de crescimento, de superação, de evolução, a gente está nessa jornada de expansão do nosso ser. E aí, é por isso que, expandido, você se conecta melhor com pessoas dessa mesma frequência e você vai alinhando com a frequência do universo. Por isso que as coisas fluem. Por isso que chegam as sincronicidades, porque é um alinhamento de dentro para fora. Se você ficar preso nos medos, nas vergonhas, nas tristezas, não vai acontecer isso. Muito pelo contrário, vai acontecer. Você está usando a sua mente, suas emoções para atrair o que está aí dentro. Só que você está usando de uma forma que você poderia usar de um jeito muito mais potencializador. Então, investir em autoconhecimento, esse é um dos benefícios também. Vou pular essa parte aqui. Mas, isso aqui é um outro estudo também bem atual do desenvolvimento humano, o coaching evolutivo, que fala sobre os níveis de consciência. A gente não tem que estar mais no nível de consciência de sobrevivência. A gente já tem uma evolução humanitária que já nos convida e já nos permite uma vida com mais consciência de nação, de Estado. À medida que eu vou evoluindo, eu começo a ter consciência sobre as pessoas, eu não estou sozinho, não estou solto, eu faço parte de algo maior, e começo a trabalhar. Isso aqui é o trabalho com propósito, ó. Já é pessoas que têm um nível de consciência mais expandido, que se preocupam com o que eu faço impacta a humanidade, que o que eu faço, a forma como eu consumo está impactando o planeta Terra, que eu faço parte de um todo e a minha participação ela atua nessa unidade e essa unidade está favorável e está torcendo por mim também, está trabalhando a favor do meu processo de individuação, de autorrealização, até a gente chegar nesse lugar de servir de forma abnegada, que também é uma expansão que a gente trabalha para chegar lá. Mas quem está empreendendo com propósito, quem está escolhendo viver uma vida com mais sentido, já tem em si um nível de consciência mais expandido. Já olha o mundo de um jeito diferente. O que acontece é que às vezes está todo mundo olhando ainda no 85% das pessoas na sobrevivência. Aí quando você faz algo diferente, não, mas como assim, né? Porque aí a caminhada, às vezes, ela é solitária ou ela é com menos pessoas, mas confia que as pessoas que estão na sua frequência, elas vão chegar. Não desista. No próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte emocional, para a gente pensar depois o plano de ação, porque a gente começa a traçar um plano de ação, a gente acha que é assim, essa linha. Eu vou fazer isso, depois vai ser tudo lindo. Só que é mais ou menos igual essa figura aqui de baixo, né? Cheia de altos e baixos, uma maçaroca.
Mas o que entender onde eu estou e onde eu quero chegar faz toda a diferença, é porque por mais que tenha desvio de rotas, que tenha altos e baixos, que tenha às vezes um caminho que está interrompido, você recalcula a rota porque você sabe onde você quer chegar. Então, essa clareza ajuda a gente a não desistir por isso. Aprender a fazer gestão de tempo, a vida ficar assim, menos maçarocada, mais organizada, flexível também, porque não é uma coisa rígida, chata, é gostoso planejar a sua semana e ver lá na sexta-feira você fazer os checks e sentir essa sensação de ufa, missão cumprida, vale a gente gastar esse tempo de organizar o nosso próprio tempo. Já falei sobre negócio com propósito, negócio feminino, faltou, eu repeti que era negócio feminino e negócio com propósito. Sobre o impacto, né, de um negócio feminino. E aí eu quero falar de uma coisa que, para mim, tem cada vez feito mais sentido, de que como que o empreendedorismo feminino, ele é um potencializador, ele é um fator de proteção para a saúde física, mental e emocional de uma mulher. A gente sabe que as estatísticas, teve agora agosto lilás, de feminicídio, de agressão contra a mulher, muitas vezes elas têm um silêncio que permite que isso persevere, porque essa mulher está dependente emocionalmente e muitas vezes dependente financeiramente de uma pessoa que está ali cometendo abusos e agressões. Pode ser outra mulher, pode ser homem, enfim. Mas quando uma mulher tem independência emocional e independência financeira, ela está dando um basta para coisas que são geracionais. É ruptura de padrão, é quebra de paradigma, é quebra de muita coisa, por isso muitas vezes é tão pesado e tão difícil para todas nós, mas perseverar nesse caminho tem um sentido social, familiar, humanitário muito interessante, importante, significativo, tanto é que ONU, Organização Mundial da Saúde, Unesco, já tem incentivos e projetos favorecendo o empreendedorismo feminino, o empoderamento feminino, e eu acredito que dentro de uma perspectiva que a gente tem que sair desse nós contra eles, não é sobre isso, não é sobre mais polaridade, mas como que a gente pode encontrar uma unidade e mais equidade de gênero. Então, investir em empreendedorismo feminino, quem está dentro do BW7, seja como alguém que está ofertando seus produtos e serviços, ou quem está apoiando, né? Estou consumindo de mulheres, eu vou comprar, posso comprar de uma outra mulher, eu posso comprar da minha vizinha. Você está atuando numa causa que você talvez nem tem noção do impacto que isso tem. E aí, meninas, que a gente possa se acolher, abraçar, segurar a mãozinha da nossa criança, as nossas partes feridas, as nossas partes que ainda precisam de cura, de atenção, de cuidado. Aqui tem terapeutas, tem pessoas que estão com produtos e serviços para esse cuidado. Que a gente possa conhecer esses outros negócios e a gente possa, ao mesmo tempo que a gente se apoia e se acolhe, a gente possa também apoiar e crescer junto com outras mulheres. O empreendedorismo feminino, dentro desses eventos que eu tenho participado, foi até um dos que eu conheci, a Mari, é muito legal ver essa nova forma de mulheres se relacionarem, dessa ajuda, dessa conexão, dessa maior colaboração. Isso tudo é tendência dos negócios de futuro e é uma energia muito feminina. Então, que a gente possa se dar amor, se acolher, se abraçar, que a gente encontre esse lugar sagrado, essencial do nosso ser e aprenda também nesse cultivo dessa conexão com algo maior, no conectar e nutrir e potencializar a nossa luz interna, o nosso amor. Todo ser humano tem dentro de si um lugar de amor e de luz. Que nessa jornada de se conhecer e de se aprofundar para dentro de si mesmo, você conheça esse lugar, cultive esse lugar e que desse lugar você coloque seus projetos, seus planos, seus produtos, seus serviços para o mundo e compartilhe a sua luz, né? Que essa criança aí esteja aí, saudável, feliz, nutrida, fazendo parte dessa mulher empoderada, fortalecida, segura, que dá seus passos com segurança e com firmeza no mundo, que pega o lápis, pega a caneta, escreve a sua nova história, né? A gente tem esse poder. Vou deixar as imagens. Respira e ative isso aí dentro de você. Quais são os seus superpoderes? E assim a gente traça o nosso destino, os nossos caminhos,
qual que é a direção? É a sua direção. Nesse cultivo, encontrar esse lugar de paz interior, de conexão consigo, de alinhamento com a sua verdade, isso dá uma força, uma potência, que às vezes a gente cansa, a gente cai, mas a gente levanta, a gente descansa e persevera, e a gente segue, né, quando a gente está conectado com o nosso propósito. E que a gente possa se tornar tudo que a gente um dia sonhou ser, questão de tempo, de empenho, sim, mas a gente nunca desistir de acreditar nos sonhos da menina que tem dentro da gente, né? Da adolescente que tem dentro da gente, e a gente vai se fortalecendo e amadurecendo emocionalmente quando essas partes nossas estão integradas, estão mais curadas e mais nutridas. É isso que eu desejo de coração para vocês: plenitude, abundância em todas as áreas da vida. Gratidão. Obrigada. Namastê. Que a gente se una, que a gente cresça juntas, que a gente brinque juntas, né? Que a gente se apoie. Mulheres se curam entre mulheres. Eu gosto muito dessa frase. Tem coisas que só uma mulher faz por você, né? E que a gente possa fazer o bem uma para as outras, apoiar umas às outras. Disso a gente leva, do que a gente traz para a gente, cultiva dentro da gente, a gente leva para a nossa família, a gente leva para o nosso eu do futuro, que vai viver uma vida com sentido, com propósito, com alinhamento, com saúde, com longevidade. E aí, eu já tinha esse slide pronto, deixei ele aí, que é Make That Change. É uma música do Michael Jackson, chama Man in the Mirror, o homem no espelho. E ele fala, ele tem esse refrão, Make That Change. Faça essa mudança. Só que essa mudança começa com o homem que você vê quando você olha no espelho. Então, toda mudança que a gente quer ver no mundo, na frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Começa com a mudança que a gente causa na nossa própria vida, na vida dessa pessoa que a gente vê todos os dias quando a gente olha no espelho. Então, a gente se cuidar, se amar, ousar realizar a nossa jornada de evolução, investir no nosso crescimento e ousar realizar os nossos sonhos, a gente está fazendo grandes mudanças e isso vai expandindo, conectando e aumentando aí exponencialmente. Eu também tem mensagem aqui. A Cleide dizendo, maravilha, tantos insights para refletir e aprender, parabéns, de coração. Acho que aqui foi um encontro de muitos corações. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem. Gratidão mesmo pela presença de cada uma de vocês. Quero tirar uma foto, fique aí, hein? Vocês têm alguma pergunta, alguma questão aí? A gente faz um pequeno momento aqui de perguntas e respostas. Aline, Marcos, você consegue tirar uma foto da sala cheia, assim, a tela cheia com as pessoas? Que para mim aqui não aparece assim. Ou a galeria. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Olha agora, Carlos para sempre. Podem mandar no chat também. Meu gato está enlouquecido aqui, querendo entrar no quarto. eu consigo aqui, estou vendo a Dani, a Nori, a Cleidinha, a Aline está aqui também. Vou tirar uma fotinha. Vou tirar um print aqui também. Eu estou no computador. Eu vou mudar aqui, porque tem mais gente. Que bacana, gente. Muito, muito bom ter vocês Eu aqui. tirei. A Aline entrou também. Deixa eu tirar aqui um print. Pronto, deixa eu tirar aqui um print. Tirei um print. Aqui, antes de mais nada, assim, esse momento realmente de troca de corações, né? Porque a gente poder realmente fazer essa troca de experiências, a gente realmente ouvir das meninas, eu fiz, eu não fiz, eu participo, eu já tenho conhecimento, isso faz realmente com que a gente alcance o que a gente quer, que é justamente fazer com que esse equilíbrio, com que a gente comece a entrar nessa fluidez
de energia, de conhecimento, de autoconhecimento. De cura também, eu E a vejo como gente uma vê linda hoje oportunidade de cura, de liberação, né, de expansão. exatamente, exatamente, né? Então, assim, muito, muito obrigada mesmo por todas estarem aqui hoje com a gente, né? Não sei se tem perguntas aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat para a gente. A Adilene escreveu tempo de qualidade, maravilhosa em cada ponderação, gratidão, gratidão vocês. E eu finalizo minha fala com essa palavra, gratidão. Isso aqui não teria sido possível sem a presença de vocês e a presença, o tempo, a atenção de vocês. Eu sei que é um recurso precioso. Aqui tem o meu site, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ludmilalima.com.br. Me sigam para mais dicas lá no Instagram, é sempre bom a gente ter mais seguidores. Eu estou sempre compartilhando alguns conteúdos nos stories, sempre li umas pílulazinhas de consciência, compartilhando de outros perfis também, que é o @ludmilalima.pc. E eu deixo aqui o meu muito obrigada e o até breve para o nosso encontro da semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas. Gratidão, A Dani está agradecendo também, Lúcia, a você. A muito Dani está bom. agradecendo aqui. Gratidão. Gratidão, muito obrigada, meninas. Tá? Bom descanso. E anotem as perguntinhas de vocês, tá? Alguma coisa, né, Lud, lá no nosso grupo. Se quiser mandar lá no grupo ou me achar lá no Instagram e tirar uma dúvida no inbox, porque eu sei que essas falas aqui eu falei rápido, eu sei que isso mexe em algumas coisas e nem sempre a gente está à vontade de falar disso em grupo, mas contem sempre comigo, para mim é um presente poder contribuir nessa área aí com as pessoas que chegam até mim, né? Então, fiquem à vontade. Beijo, beijo, gente. Boa noite. Beijo para Bom vocês. descanso. Até semana que vem. Bom descanso para todas. Até semana que vem.